Esther respondeu-lhe: se ganhei as tuas boas graças, ó rei, e se for do teu agrado, concede-me a vida. Eis o meu pedido. E a vida do meu povo, eis o meu desejo. Um pedido e um desejo. O pedido foi em favor de si mesma. Assim pediu Esther ao rei Assuero que ela fosse conservada em vida, que ela não fosse assassinada, que ela não perdesse a vida dela, que ela tinha uma missão ainda a cumprir nessa terra. E a vida do seu povo, que era o seu grande desejo, o desejo de Rainha Esther, a proteção do seu povo. Um pedido que pode ser aceito ou não, mas o desejo do seu coração, o desejo da sua alma, era suplicar pelo seu povo. O povo de Deus estava sofrendo uma ameaça terrível. Esta mulher, que depois de passar por muita penitência, sabendo da sua responsabilidade, de ter sido eleita para ficar no palácio, ser a rainha, ser a esposa do rei, ela tinha uma missão. Deus não a colocou lá simplesmente para ela ser a mais querida, a mais bela de todas, não, porque ela era mais bela, mais cheirosa, não era por isso, porque Deus tinha uma missão para ela. E quando ela tomou consciência desta missão, tendo ouvido seu tio dizer que se ela não fizer isso, Deus vai recair sobre a cabeça dela a praga, a maldição, porque era dela a responsabilidade de, estando junto ao rei, suplicar a libertação do seu povo. E ao assumir a sua vocação, isso é muito importante para todos nós, irmãos. Todos nós temos uma vocação e Deus reservou para nós uma missão. Estamos no mês missionário. Precisamos perguntar qual é a nossa vocação, qual é a nossa missão, para que nós fomos chamados e aonde devemos ser enviados, onde devemos realizar a vontade de Deus, porque o Senhor também nos pedirá contas daquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Os talentos que Deus colocou em nossas mãos para serem multiplicados e usados, sobretudo, para a salvação das almas. Ninguém pode passar por essa terra sem ter amado, perdoado e servido, porque esta é a missão de todo cristão. E quando nós amamos, perdoamos, servimos, nós tornamos um sinal profético de libertação, de atração dos corações endurecidos para aquele que é o amor na sua essência, amor na sua vida íntima, que é a Trindade Santa. Deus é amor. Um pedido e um desejo. E ela, depois de fazer penitência, se vestindo de saco, jejum, junto com as suas escravas, todos os seus servos estavam junto com ela nesta grande decisão, nesta grande penitência que nós também devemos fazer em favor do povo brasileiro e de toda a humanidade, pois aqui no Brasil Deus estabeleceu um sinal profético para todas as nações. A cruz de Cristo foi fincada aqui e esta nação nasceu com a Santa Missa. A nação brasileira tem uma missão, porque junto a esta cruz, Deus fez surgir naquele rio, Paraíba, a imagem pequenina da Imaculada Conceição. A vocação brasileira é a vocação mariana de apontar para o mundo que somente a cruz pode nos salvar. E para que a cruz fosse santificada, precisaria ser sacrificado lá um corpo imaculado, um cordeiro sem mancha, que no ventre da Virgem Maria nos foi dado como nosso irmão. Junto à cruz de Cristo estava Maria, a mãe de Jesus. Mas antes de estar aos pés da cruz de Cristo Senhor, ela esteve desde o primeiro instante da missão de nosso Senhor aqui, ela mesma que conduziu a sabedoria encarnada nesta terra, mestra do Mestre Senhor Jesus. Aquela que ensinou a sede da sabedoria, que ensinou a sabedoria a viver segundo a vontade do Pai. Ela educou o menino Deus. Diz o evangelista São Lucas que Jesus era-lhes obediente. Voltou para casa depois daqueles 3 dias, afastado, perdido em Jerusalém, voltou para casa e era-lhes obediente, e o menino crescia em graça e sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Jesus cresceu, Jesus desenvolveu, Jesus aprendeu, se deixou ser conduzido por Maria Santíssima, a Imaculada Conceição.
que pelo pedido e pela sua graça de pureza e sua beleza interior, a sua obediência ao Divino Pai Eterno alcançou do Mestre Jesus que ele antecipasse a sua glória. Não é chegada a minha hora, o que há entre mim e ti, mulher. Não é hora de manifestar. Jesus era o Mestre, mas os discípulos ainda não sabiam que Jesus era Deus, era Messias. Nossa Senhora foi aquela que antecipou a manifestação de Jesus. O evangelista encerra hoje dizendo que foi lá que aconteceu em Caná da Galileia, num casamento, uma festa de união entre o homem e a mulher que faz acontecer então a família tão querida da parte de Deus. O destino do amor de Deus para a humanidade é direcionada para a família humana, tão atingida pelo grande dragão infernal que lançou o vômito contra esta mulher gloriosa, contra a figura desta mulher que é a igreja, e a pequena igreja doméstica que são os nossos lares. E foi ali, num casamento, que Jesus realizou o primeiro dos sinais. Os sinais públicos de Nosso Senhor de milagre aconteceu num casamento, pela falta de vinho. E tudo isso é muito simbólico e muito importante para todos nós, porque num casamento, para o judeu, faltar vinho era sinal de maldição, sinal que aquele casamento não daria certo. O vexame que aquela família iria passar, e Nossa Senhora se compadeceu daquela família, como a rainha Esther se compadeceu do seu povo, a sua família, aqueles que eram do seu sangue. E Maria não vai simplesmente com a sua beleza de mulher, né, sua beleza física, embora fosse belíssima, imaculada. A Esther também não vai somente com a sua beleza física, mas ela vai antes com a sua beleza interior, depois de fazer muita penitência, jejum e oração, e depois se enfeita para se apresentar ao rei e fazer esse pedido que escutamos aqui. Como diz o salmista, é aquela que entra com ricos brocados de ouro, que o rei se encante então com vossa beleza, prestar-lhe homenagem é vosso Senhor. Ela então vai se dirigir ao rei com a sua beleza física, mas sabendo que não era aquilo necessariamente os artifícios de uma mulher que iria convencer aquele homem. Ela poderia ser assassinada diante do rei, porque a rainha não podia se apresentar diante do rei. Era quando o rei pedisse, quando o rei quisesse se encontrar com a sua rainha, é que ela deveria vir em obediência, mas jamais se apresentar, se antecipar. Maria faz a mesma coisa, se antecipa. Ela sabe que o Senhor é Jesus, que Ele sabia a hora de começar, mas ela olhou para aquela família com compaixão, como ela ainda olha para cada um de nós com compaixão, sabendo que está faltando o vinho da alegria, vinho da fidelidade, vinho da solicitude, vinho das virtudes todas que o cristão deve ter para que a nossa família, para que a nossa igreja, para que a nossa vocação realmente seja agradável ao Divino Pai Eterno. Não é chegada a hora, mas ela pode. Ela se atreveu, podemos assim dizer, se dirigir ao Mestre Jesus, que é também seu filho, e dizer para ele o que estava acontecendo naquela festa, coisa que talvez Jesus não tivesse percebido. E por que ela percebeu que faltou vinho? Porque ela estava sempre atenta, solícita, com certeza ajudando as pessoas lá na cozinha, trazer as refeições para a mesa, com uma mulher muito simples, muito generosa, cheia de amor e caridade, solicitude. Ela estava lá trabalhando, ela era convidada, e também Jesus foi convidado, os discípulos dele. Percebe que a primeira convidada é Nossa Senhora, deixa entender isso. A mãe de Jesus estava presente, e também Jesus e seus discípulos, como se eles não fossem tão importantes ali naquele casamento. Mas era ela que vai, aquele que tudo pode. E nós podemos chamar Nossa Senhora sem medo de errar, que ela é a onipotência suplicante. Ela tem todo o poder de súplica, porque ela é mãe de Jesus. E Jesus, como obediente ao Divino Pai Eterno, jamais desobedeceria à sua mãe. Não era chegada a hora? Era chegada a hora, porque Deus dispôs todas as coisas para que hoje nós estivéssemos aqui celebrando essa Santa Missa em honra à Imaculada Conceição, para que esta antecipação da glória de Deus fosse, na verdade, para nós um sinal de que Deus quer realizar na nossa vida o quanto antes a sua bênção. Mas Ele se faz precisar da sua mãe, porque Ele quer que seja desta forma. A paz virá ao mundo quando o coração de Maria triunfar. A desgraça do dragão será lançada de fato lá no inferno,
e não sairá de lá mais nenhuma vez, quando Maria triunfar no coração de cada um de nós, quando o coração imaculado de Nossa Senhora Aparecida alcançar o nosso interior. E é preciso que nós saibamos desse grande auxílio que Deus nos deu, a filha de Sião, Maria Santíssima, Maria de Nazaré, que fez o Cristo falar, que fez o Cristo caminhar, Maria que só viveu para o seu Deus, como disse Padre Zezinho na sua canção. Esta Maria, a Mãe do Senhor, a gloriosa Rainha do Brasil, a Imperatriz das Américas, a Augusta Rainha dos Anjos do Céu, é auxílio misericordioso, terno de Deus. Se Deus assim quis, por que rejeitar a proteção daquela que pode alcançar para nós antecipadamente a glória que Deus reserva para os seus filhos? Não esperemos muito para recorrer a esta mãe, que está ávida em querer nos conceder o que o coração de Jesus reservou para nós. E ela colocou, Jesus mesmo colocou essa condição, que somente acontecerá quando o triunfo do coração de Maria se estabelecer nessa terra. Todas as benesses de Deus, então, se estabelecerá de forma definitiva aqui nessa terra. Haverá novos céus, haverão novos céus e nova terra. Deus assim o quis, assim também devemos desejar. Maria Santíssima está conosco, caminha conosco. Ela jamais abandona os seus filhos, está aos pés da nossa cruz. E ela quer estar no nosso casamento, e aqui não só o casamento entre homem e mulher, no sentido da família humana, mas também nossa relação íntima com Jesus, nosso casamento com o nosso Senhor, a igreja, a esposa de Cristo, a nossa relação espiritual, esponsal com o nosso Senhor. Maria também quer estar junto de nós, porque ela vai assistindo a cada um de nós, nesta boa disposição de acolher o que o noivo Jesus tem para nós. O que ele tem para nós é muito melhor do que aquilo que já experimentamos há muitos anos atrás. Você que já fez o encontro da renovação carismática, aquele encontro de seminário de vida do Espírito Santo, na experiência de efusão, quanta alegria você sentiu naquele dia. Os que já fizeram encontro de casais com Cristo, quanta saudade daqueles dias, final de semana, de encontro, de retiro, de alegria. Você parecia que ali era o lugar, era o Monte Tabor, você não queria sair daquele final de semana. Você que está com saudade daquela época em que o seu esposo ainda lhe oferecia flores, né? Que havia ainda romantismo, aqueles primeiros beijos, primeiros encontros, primeiros meses de casamento, está com saudade disso, deste vinho que passou? Jesus tem um vinho melhor para você, muito melhor. Não sinta saudade do passado. Deus reserva para você coisas maiores, melhores. Vereis o céu, vereis a glória de Deus, vereis o Filho do Homem, e os anjos descendo sobre o Filho do Homem, subindo e descendo a escada de Jacó. Vereis a glória que Deus reservou para aqueles que forem perseverantes na graça. Não seja mesquinho consigo mesmo, não busque pequenas coisas, busque grandes coisas, pois Deus é grande. Se Ele quer conceder muito, por que você vai querer só um pouquinho? Dilate o seu coração, abra a sua alma, permita que sua alma seja aquilo que Deus determinou lá no princípio, que fôssemos santos e irrepreensíveis em seu Filho Jesus, como disse São Paulo. Fomos predestinados para sermos santos e imaculados, sem mancha, sem ruga, aos olhos de Deus em Jesus. Que fora de Jesus não há salvação, fora de Jesus não há beleza verdadeira, fora de Jesus não há verdade, fora de Jesus não há felicidade, não há paz. Mas nós precisamos de alguém que entende de tudo isso, da mestra em Jesus, que é Maria Santíssima, que vai antecipar toda esta graça em nosso coração. O triunfo de Nossa Senhora vai acontecer, mas primeiro tem que acontecer no coração de cada indivíduo, de cada pessoa. Para isso você precisa se colocar à disposição dessa promessa que Deus fez para o mundo, que do Brasil seja realmente um carro-chefe para conduzir o mundo para as águas tranquilas. Você precisa individualmente, cada um, buscar a santidade. A promessa de Deus para o Brasil tem a ver com cada um de nós em particular. O povo se forma de vários indivíduos, cada um precisa de conversão, de penitência, de oração, boas confissões, boas comunhões, rezar o Santo Rosário. Nossa terra tem uma grande vocação, cada um de nós somos vocacionados, e a vocação de Maria é essa, de fazer
o que o filho dela ordena. O mandamento mariano de Deus para todos nós foi o que saiu dos lábios da mãe de Jesus: faça o que meu filho me disser, e tudo será transformado. Pede à mãe que o filho atende. Repita isso. Pede à mãe que o filho atende. Ele atende. Vamos pedir a Nossa Senhora que ela invoque a Jesus. Feche os seus olhos por uns instantes. Coloque a mão no seu coração. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe e tudo se faz, e toda tua água será vinho melhor. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde. Peça à mãe e tudo se faz, e toda a tua água será vinho melhor. Ainda com a mão no coração, pense nessas palavras que disse o responsável pela festa: tu guardaste o vinho melhor até agora. Todo mundo serve primeiro o vinho melhor, e quando todos já estão embriagados, quando não conseguem mais distinguir com o paladar qual é a qualidade do vinho, aí serve o vinho menos bom, mas reservaste o melhor para o final da festa. O melhor, meu irmão, minha irmã, está reservado para o final da festa. Este casamento de Cristo com a sua igreja, estas núpcias do Cordeiro, nós só vamos perceber quando chegar a data certa, o momento último, quando da sua glória, de sua vida gloriosa, Ele dará aos seus o vinho inebriante da felicidade eterna. É Jesus mesmo que disse: não beberei mais do fruto da videira, até que todos os meus estejam comigo, e eu mesmo passarei, servindo taça por taça. É nosso Senhor que está prometendo isso. É nosso Senhor que prometeu isso a todos nós. Queiramos, desejemos, pois o Senhor assim o quer. Aspiremos as coisas grandiosas do reino dos céus, pois Deus fez a nossa alma grande, grande. Não se contente com o pouco, aspire as coisas excelsas, o amor eterno, a felicidade eterna. Peça, mãe, que o filho atende. O sentimento me vem que muitas pessoas serão tocadas na saúde, na questão do câncer, histórico de câncer na família. Pessoas que têm problemas também de hepatite, fígado que não funciona bem ou já tem esta doença terrível. Milagres podem acontecer se nós pedirmos àquela que tem todo o poder disso. Conversão de filhos, mudança de esposa, você que está rezando pelo seu cônjuge. Sim, obrigado, Jesus. Obrigado, Maria Santíssima, por esta grande bênção, neste dia glorioso. Muito obrigado por este dia. Peça, mãe, irmãos, que o filho atende. Faça o seu pedido agora no teu coração. Suplique coisas que para você é impossível, mas para Deus não é. Para Deus nada é impossível. Peça à mãe que o filho atende. Peça à mãe que o filho responde.